Olá, gigantes! Sejam bem-vindos a mais uma Academia de Gigantes, gravado diretamente dos estúdios da InStore em São Paulo. Ao meu lado, a minha amiga, a jornalista Paula Azar. Tudo bem, Paulinha? Tudo bom, Pedro? Tudo ótimo. E quem é o nosso gigante de hoje, Paulinha? Hoje é um gigante do Brasil, na verdade. O nosso gigante hoje é o que deveria ser o retrato do Brasil no que se refere à nossa identidade dos índios brasileiros. Vamos falar com o cacique Ronaldo Zoquezomaiaque, conhecido como Ronaldo Apareci. Tudo bom, cacique? Olá, bom dia, Paula. Boa tarde, né? Obrigado por ter vindo no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço, né? A gente fica muito agradecido de você estar cedendo esse espaço para a gente estar mostrando um pouco daquilo que é da nossa realidade, né? Não, e vamos falar aí muita coisa sobre a realidade de vocês, que na verdade nós conhecemos muito pouco, cacique. Por isso esse é o nosso convite, e eu sei que na área indígena o senhor é o gigante. Então eu queria que o senhor, que vive em Mato Grosso, né, em uma terra demarcada há 40 anos, me corrija se eu estiver errada, dentro da Amazônia Legal, porque Mato Grosso participa, né, dentro da Amazônia Legal, o que é ser um índio que vive de plantio no Brasil? Olha, tudo se inicia quando você tem uma necessidade, né? Então nós não escolhemos ser produtor rurais, nós nunca escolhemos isso. Nós lutamos para desenvolver uma economia que pudesse dar subsídio, sustentabilidade para o nosso povo, né? Como a gente já conhecia, já detinha um pouco desse conhecimento trabalhando nos entornos, nas fazendas, nas propriedades, a gente decidiu trazer isso para dentro da comunidade para tentar resolver 3 pontos críticos, né? Um é a geração de emprego e renda para melhorar a questão alimentar nosso, né? Que nós tínhamos uma grande quantidade de pessoas, crianças desnutridas, né? Então, era muito grande isso aí e estava trazendo sérios prejuízos. E outro é o conhecimento, né? A troca de conhecimento, tecnologia, para a gente estar tentando criar um emprego, uma geração de emprego dentro do próprio território, sem ter que sair para fora, né? Então, assim, como nós nunca tivemos ninguém que nos ajudasse, que igual muitos outros povos indígenas, tem algumas outras instituições governamentais e não governamentais que sempre ajudou. Nós nunca tivemos isso, né? Então, nós mesmos decidimos a gerar, fazer o nosso próprio banco, né? Gerar a própria receita. E de que forma que seria isso? Seria a única forma, é o que nós já sabíamos fazer, produzindo dentro do nosso território, né? Então foi isso que a gente, as nossas grandes lideranças, com a nossa instituição, decidiram a criar para gerar essa economia dentro do nosso território. O Brasil é um gigante do agronegócio. Como que é manter a tradição, manter a cultura indígena e, ao mesmo tempo, participar desse gigante tecnológico do agronegócio? Acho que quando você primeiro preza a sua identidade, né, você tem ela como base, como a sua origem, buscando outros meios, né, que é hoje a cultura do desenvolvimento, que é o agronegócio, ela só vai somar um pouco mais com o que você já tem. Então a nossa identidade base como indígena, ela só vai estar contribuindo ali um pouco mais no desenvolvimento. Mas isso não traz nenhum conflito étnico, não. Por causa que assim, você tem um conhecimento técnico, mas você tem a sua identidade, né? Então é isso que faz e fortalece muito mais a cultura ainda. Hoje nós temos orgulho de dizer que somos Halit Parecis. Hoje temos esse destaque como produtores, grandes produtores, porque nós produzimos uma quantidade de aproximadamente 19 mil hectares dentro do nosso território, usando apenas 1,7% do total da nossa área, né? Então, esse pequeno percentual, ela serve para dar sustentabilidade para uma população aproximadamente de 3 a 4 mil indígenas, né? Então, assim, é uma coisa que está dando certo e sempre fortalecendo a cultura, né? Os resultados, os benefícios dessa receita, ela é investido na educação, na qualidade da educação, na saúde, né? Na complementação da saúde que o governo já vem atendendo,
Nós estamos buscando outras atividades agora, que é o etnoturismo, né? Que lá nós temos um potencial muito grande das áreas preservadas e dos rios que nós temos, né? E na própria cultura, né? Que é na preservação cultural, que é nas casas tradicionais, nos nossos eventos, nos rituais, né? Então, assim, o agro criou um resultado que fortalece a nossa cultura. Essa é a nossa verdade. Agora, quantos índios e quantas tribos o senhor lidera? Assim, eu tenho o meu povo, que é o povo Ralite Parecis, né? Nós somos várias lideranças lá, vários grupos de lideranças, né? Por causa que, assim, o povo Ralite Parecis, ele tem a sua gestão, como é que se fala, descentralizada, né? Ela não é aquele que tem um único que governa por todos. Cada aldeia tem o seu cacique e aí cada cacique ela tem a sua autonomia dentro da sua comunidade. Mas hoje em dia nós criamos um mecanismo que são as nossas instituições, as associações, né? Nós temos 2 grandes associações devido à expansão do território ser muito grande. E aí temos 2 associações, uma é a Waimare, que é da minha família, do meu povo ali, da minha comunidade. Que são em quantos? Ali nós estamos ali aproximadamente em torno de 1.200 indígenas, né, dentro da associação. Aí os demais estão dentro da outra associação, que é a Ralitinã, que é uma das primeiras associações indígenas constituídas no Brasil. Olha que loucura. Foi lá pelos anos 90, por aí, 89, 90, por aí que foi constituído, né? Então, essas 2 instituições, elas fazem a gestão política e administrativa dentro do nosso território, né? Então a gente está junto com as demais lideranças ali, liderando uma população aproximadamente de 3.000 indígenas. E o que é ser um cacique dentro de uma tribo? Quais são aí os direitos e obrigações de um cacique? O cacique, ele tem uma função igual um prefeito, né? Um cacique, ele assim, como que surgiu um cacique? Ele vem, a maior parte vem da questão hereditária, né? Quer dizer, o pai, o avô, o bisavô, tudo já veio, então tem a sua sucessão, né? Então vem já daí a sucessão para ser um cacique. O que ele faz? Quais que são as demandas dele? Ele é coordenar e administrar a aldeia, a comunidade interna ali, né? Então ele representa a comunidade ali como se fosse o chefe maior, né? Como sendo o chefe maior da comunidade. Aí você vem e me pergunta, mas o que é uma liderança, né? Uma liderança do qual eu me represento faz a parte mais diplomática, né? Institucional, com pessoas de fora, com o governo, com municipal, estadual e todas as outras entidades, né? Então a gente faz a parte da diplomacia. Então nós somos vários que trabalham essa parte da liderança, né? Juntamente com os caciques. Agora, quando tem algum problema interno, são vocês que resolvem. Aí quando tem um problema interno, a gente reúne todo mundo, né? Os caciques, as lideranças e os presidentes das nossas instituições, discutimos o problema e achamos um encaminhamento, né? E aquele ali torna quase que uma regra a ser seguido, né? Então é assim que nós... Quais as crenças e culturas que o senhor incentiva, sem perder a visão, desenvolver e capacitar os índios da sua tribo? Eu acho que assim, nós temos que manter a nossa religião, né? A nossa religião. Qual é a religião de vocês? Eu não sei dizer isso, né? Como que seria isso, essa religião, mas nós temos uma crença, nós acreditamos que existe um ser superior, né? Que cuida de nós e que nós temos que ser, como é que a gente poderia dizer assim? Temos que respeitar, né? Respeitar ela por causa que nós vivemos aqui na Terra devido a alguém que nos trouxe aqui, né? E aí agora nós temos várias formas de cultuá-lo, né? Cada grupo étnico familiar tem um formato, né? Eu, dentro da minha família, eu tenho o pessoal que cultua através de uma flauta sagrada e tem outro que cultua através de uma flecha sagrada. E aí temos vários outros meios também, né? Mas isso aí vai de cada grupo familiar, né? Dentro do meu povo nós temos vários clãs que se fala, né? Vários grupos. Nós temos os Caxinite, os Cosarene, nós temos os Waimar, que é da minha família, né? E temos outros que já praticamente já quase foram extintos, mas que estão ligados dentro do povo Parecis, né? E o senhor podia contar um pouquinho como é que são esses cultos? Os cultos nós são assim, os rituais são eventos para cura, batizado de crianças, para a festa da menina moça, né?
quando ela está saindo dali, passando para uma outra fase, é feito. Então os rituais são, você prepara ali quando você vai fazer um evento, uma festa sagrada disso aí, você tem que se purificar primeiro. De que forma? O dono da festa, a família que está organizando, ele já não pode mais ter um relacionamento com a esposa, e a esposa não pode mais nem dormir com o homem, tem que ficar ali uma semana recluso ali se preparando, né? Porque a gente acredita que vamos preparar um evento que não é para nós, ser humano, é para o nosso Deus, e ele tem que receber os nossos espíritos limpos, né? Então, assim, é preparado, tem essa dieta, tem a dieta alimentar também, não se come mais comida gordurosa, essas coiseiras com sal, né? E aí a pessoa, a família em si ali, ela tem toda essa dieta. Você não tem que ficar mais falando palavrões, não pode ficar bravo mais com ninguém, tem que, né, manter o espaço harmonioso. E aí vem preparação das alimentações, vem as caçadas, né? Tem uma equipe de caçador, sai. Os convidados que você convida, eles já trazem de lá, da aldeia deles, já traz a comida também, né? E a gente que é o dono da festa vai encontrar com eles, já levando também uma comida como forma de agradecimento e de convite, né? Então é tudo feito essas preparação. Geralmente um evento dessa demora uma semana aí de realização, né? E aí convida-se todas as aldeias próximas, participam da festa, onde é feito o batismo ou a festa da menina moça, tem as danças, né? Os que são da festa sagrada, da flecha sagrada, vai cultuar para a flecha, colocar suas bebidas, tudo ali em oferenda à flecha sagrada. Os que são da flauta sagrada vão ofertar suas alimentação para a flauta sagrada, né? E a flauta sagrada dança durante a noite cantando, só que as mulheres não podem ver a flauta sagrada, e dançam a noite toda do lado de fora da casa tradicional, né? Da oca. Uhum. Mas porém vem trazendo as alimentação para eles alimentar tudo ali e tomar a bebida sagrada, né? Que é ofertada. E depois, terminando esse período, aí entra para dentro da oca, onde vai dançar com as mulheres, todo mundo ali, né? E aí nós temos os nossos pajé, né? Que fazem todo esse processo, essa orientação espiritual, né? Que faz as oferendas, né? Que chama o nome das pessoas que serão batizadas, ou que aí tem o processo lá das benzeções para a menina, a moça descer até o rio, que enquanto ela está naquele período recluso, ela fica aí tipo 30 dias ou até mais, ela não pode ter acesso ao rio, ela tem que tomar banho dentro da própria oca mesmo ali, né? Cuidado pela mãe ou pela avó. Então são esses rituais que a gente tem para a gente manter a nossa cultura, né, vivo e existindo nesse mundo, né? Eu acredito que nós estamos aí com quase 400 anos de contato, da mesma forma que os primeiros bandeirantes que adentraram, que chegaram nas nossas aldeias, encontraram nossas ocas, até hoje está do mesmo formato, não mudou nada, né? Então acreditamos que o nosso cerne mesmo é a nossa cultura, o nosso espírito, né? Então por isso que nós temos que cultivar ele e manter. Cacique, nunca ninguém procurou vocês para evangelização, algo desse tipo? Sim, as primeiras frentes que chegaram lá, né, junto com os bandeirantes, foram as igrejas católicas, né? Uhum. As igrejas católicas chegaram, principalmente na minha região lá. Por isso tem várias pessoas, muitos que se tornaram batizados e seguem a igreja católica. E outra parte, mais a oeste da nossa região lá, foi os evangélicos, né? Teve um grupo americano que chegaram e moraram por muitos anos lá e evangelizaram eles na igreja, como é que a gente fala? No cristianismo lá, nas igrejas evangélicas, né? Uhum. Então se tem uns grupos lá, mas o foco, o que dá uma expressão mesmo é a nossa cultura mesmo. Assim. Muito bom isso. Cacique, o imaginário de muito brasileiro é de que o índio tem que viver pelado no meio da floresta, sem contato com a tecnologia, sem contato com o homem branco, sem contato com a cidade e a civilização. Sim.
Como é que você encara essa desinformação e por que você acha que isso está tão enraizado na cabeça do brasileiro de não entender, né, que vocês também estão nessa mesma época que a gente e a gente está... Isso é um erro das escolas. A educação, elas pregam isso. Eu estudei de primeira, quarta, quinta e sexta série. Então, geralmente lá na quarta e quinta série, nas histórias, começam a pregar lá, né, que lá na colonização o índio era daquele jeito, tudo. Só que isso nunca mudou. As escolas nunca mudaram isso. Permanece até os dias de hoje. Vou pegar o seu filho, qualquer criança, eles vão estar estudando esse período colonial ainda. Então, o que está na mente da cabeça é aquilo, do ser humano, dos não indígenas, é aquilo ali. Só que nunca pararam para ver que o Brasil tem 1.000 e tantos anos, 1.500 e tantos anos que chegaram aqui as pessoas vindo da Europa e de todo canto, e que os indígenas tiveram todo esse acesso ao conhecimento, às escolas. Nós tivemos as escolas, tivemos as igrejas que vieram aqui, catequizaram, que ensinou, e a gente aprendeu a ter todo esse acesso ao conhecimento. E quando você tem acesso ao conhecimento, você já se transforma um pouco na questão até do convívio social, né? Então, muita gente fala, mas o índio não pode ter um celular, o índio não pode ter uma caminhoneta, o índio tem que viver aquele... Isso é a coisa que ele colocou na cabeça dele. Por causa que eu que acredito hoje em dia que nós existem os grupos étnicos, são as etnias. Eu sou da etnia do povo Rali de Parecis. Você é uma etnia paulistana aqui, né, o não indígena. Por causa que, assim, nós todos somos seres humanos. Agora nós temos os nossos modos culturais diferentes. O gaúcho tem o dele, né? O nordestino tem o dele, cada um tem. Então são grupos étnicos. Nem por isso o nordestino vem para Mato Grosso, ele não deixou de ser nordestino, ele é um nordestino, né? Então isso aí que as pessoas têm que entenderem, que o indígena, ele hoje em dia já se transformou bastante. Mas do jeito que estou contando, quase todos os indígenas não deixam a sua cultura, mas todos nós temos direito a ter acesso às informações, né? Isso, a informação transforma qualquer pessoa. E o indígena tem os mesmos direitos e obrigações de qualquer cidadão brasileiro? Em partes, né? Em partes, segundo a legislação nossa, diz que diante da lei todos somos iguais, né? Mas existem algumas situações que foram criadas devido até o grau de desenvolvimento das comunidades indígenas, né? Então existia o período da tutela ainda, né? Então aquela lei que garantia que o índio tem que ser protegido, tutelado ainda. Depois, não me lembro que ano que foi, houve uma mudança, onde já deu um pouco os direitos dos povos indígenas já se autorresponderem, né? Por si mesmo, se caso cometer algum agravante, alguma coisa, eles já têm que responder por isso. Primeiro a FUNAI e todo isso que respondia pelo indígena, né? Então, assim, algumas partes, ela nos dá os direitos, mas outros nos vedam ainda. Vamos supor, eu como indígena, Ronaldo, Parecis indígena, se for para me buscar algumas linhas de crédito, para me desenvolver junto ao meu povo, ainda não posso, não tenho essa liberdade ainda, né? Por quê, Ronaldo? Conta pra gente. Olha, eu acredito que assim, primeiro, quando você vai buscar uma linha de crédito, você tem que colocar alguma coisa de garantia. Nós não podemos colocar nosso território de garantia. Porque o território não é de vocês, não é da nosso. União. Mas em parte diz. falam que a terra é indígena, né? A terra indígena é de usufruto exclusivo. Usufruto exclusivo. Mas documental vocês não têm. Sim, infelizmente, dizer que é realmente do índio não é verdade, né? Eu até estava comentando esses dias com o pessoal, a gente está discutindo um pouco sobre a questão do marco temporal, de marcações de terras indígenas. Eu estava falando assim, eu acho que não tinha que demarcar terras indígenas para o indígena. Tinha que demarcar para os não indígenas, para eles morarem, trabalhar e desenvolverem. Porque, querendo ou não, todo canto foi indígena. Sempre foi indígena. Então, há uma controvérsia disso aí. Outra situação. Nós indígenas não tinha que pedir autorização
para vocês, para nós fazer o que nós quiséssemos com a nossa terra, se a terra é nossa, né? Então, cada situação que às vezes a gente não entende direito. Mas, porém, assim, existem algumas leis que nos garantem e outras que já nos impedem de muitas coisas, né? Mais atrapalha do que ajuda ou não? Em partes, assim, às vezes, se está olhando dos dois lados, tem coisas que nos ajudam um pouco ainda, né? Uhum. Vamos supor, querendo ou não, se hoje fosse pegar a terra indígena, está se discutindo ali existem várias propostas de leis já encaminhadas, né, que é de repente dar o título da terra para o indígena. Mas nem todos os indígenas estão preparados para isso. Porque às vezes você vai fazer algum negócio e querer colocar de garantia, se você não dá certo, o que vai vir? A pessoa que você garantiu vai querer pegar ela de volta. Isso aconteceu com os índios americanos, né? Uma parte, não me lembro o nome dessa tribo lá, que quase perdeu todo o território deles. Então são cuidados que a gente tem que ter, né? Por isso que eu falo assim, tem uma coisa que acho que nós tínhamos que desmistificar, a legislação. O que eles pegam? Pega todos os indígenas, coloca dentro de um saco, chacoalha, e a lei tem que ser daquele jeito para todo mundo. Eu, particularmente, para mim, acho que cada região do Brasil, porque o Brasil é grande e as populações são muito grandes, acho que cada um deveria ter ser observado de uma realidade diferente, né? É claro que assim, uma lei maior, tudo, mas que desse os estados, a eles desse essa autonomia para nós desenvolver conforme a nossa realidade, né? Nos comportar socialmente conforme a nossa realidade. Não tem como comparar Mato Grosso, com o Nordeste, que é outra realidade, com o Sul, que são outras realidades, né? Porque as pessoas não têm noção, só fazer uma ressalva, que 60% do território brasileiro é Amazônia Legal. Então, mais da metade do território brasileiro é da Amazônia. Estou errada? É isso aí. Então, não dá para fazer uma comparação, porque o Brasil é muito grande, era isso que você está falando, isso, né? Você sobe lá para o norte e você pega Mato Grosso, são realidades diferentes, né? Diferente, totalmente diferente. Mas existe um preconceito, por exemplo, das pessoas assim, o índio pode plantar para sobreviver, ele pode viver, mas a hora que você começa a ser o maior plantador de soja, plantar com tecnologia, com não sei o que, as pessoas começam a olhar torto. Olha, o que aconteceu quando a gente começou a desenvolver esse projeto? Quando foi? Foi em 2004. E logo tivemos um período ali que a gente trabalhou em parceria com alguns produtores da região, porque a gente não tinha nenhuma linha de crédito que nos financiasse, né? Tivemos que fazer umas parcerias com os produtores da região num período de 10 anos. Finalizou esse período, aí a gente começou a trabalhar sozinho. A gente teve como nós não fizemos ali não tivemos um licenciamento, a gente foi autuado, né? Fomos autuados ali até por questão de acharam lá, segundo o pessoal do IBAMA, acharam semente de milho que era geneticamente modificada, né? Transgênico. Tudo bem, fomos autuados, foi embargado todo o nosso projeto. Isso quando? Isso aí foi em 2017, 16, 17. Mas a transgenia é legalizada no Brasil em 2005. Quase que do mundo todo, né? E 90% do grão no mundo é transgênico, senão a gente ia morrer de fome. Pois é. Mas aí o que aconteceu? Para responder ali, suspenderam e fomos todos embargados, né? E aí a gente fomos conversar com o Ministério Público Federal, porque que nós já estávamos com as sementes, o armazém, tudo, as sementes, os adubos, tudo embaixo do armazém, que a gente já ia começar o plantio, senão ia perder tudo aquele produto, né? Então, daí o procurador falou assim, olha, eu autorizo vocês plantar 2.000 hectares, mas o resto vocês têm que recuperar tudo, plantar as árvores, tudinho, né? Eu falei, mas assim, não tem como a gente plantar isso, não estamos tendo dinheiro para nada agora recuperar tudo isso aí. E aí ele falou assim, não, eu autorizo vocês plantar 2.000 hectares apenas, mas não pode ser soja. Eu falei, doutor, é o seguinte, se eu plantar 10.000 hectares de mandioca, qual que é a diferença entre a mandioca e o soja? Não, é que o soja é mal visto por outras pessoas, por não sei o que, daqui, dali. Politicamente correto. Politicamente, sei lá, aquela coisa. E, doutor,
nós entendemos de produção, o senhor de legislação, e que pode dizer para mim se eu planto ou não planto, é a Embrapa. Se ela falar que eu não posso, porque isso aí vai fazer mal para toda a humanidade, nós não plantamos. E aí a gente trouxe o Embrapa junto do projeto, né? E deu certo, tá dando certo. Então, assim, existe um preconceito ideológico. Mas o índio não pode plantar o soja porque não é da cultura dele. Tudo bem, não precisa ser da nossa cultura para nós plantar. Mas desde que ela seja uma cultura rentável economicamente, que vai subsidiar outras, né? Então vamos plantar aquilo que nós vemos que é viável. Se plantar fumo vai dar dinheiro igualzinho, nós vamos plantar fumo também, né? Então, assim, na nossa região lá, Mato Grosso, o potencial é soja. Se o potencial fosse tomate, nós ia plantar tomate, né? Então é isso aí que às vezes acontece, que as pessoas elas criam essas ideias malucas aí que mais atrapalha do que ajuda, né? Agora, falando da soja transgênica, nós fizemos uma entrevista com o zootecnista professor Antônio Bertechini, que fala que sem a transgenia no mundo, o mundo ia morrer de fome, porque a transgenia é o que dá segurança alimentar por conta de 1000 fatores, né? Agora, vocês foram multados, não foram, por causa da transgenia. Como isso aconteceu e o que você tem a falar sobre isso? Como é que vocês se adequaram? Vocês plantam hoje soja transgênica, não podem plantar. Não. Por que vocês não podem plantar soja? E o mundo inteiro planta e vocês não? Nós temos uma legislação, né? Legislação federal, que proíbe ser plantado dentro de áreas de reserva, que seja ela ambiental, que seja indígena, alguma coisa assim. E aí essa legislação ela não nos permite, infelizmente é isso. Mas essa legislação eu vejo ela como um preconceito econômico, por causa que o meu vizinho que faz divisa comigo, ele planta e eu não posso plantar. Então isso aí me dá uma desvantagem comercial. Me dá uma desvantagem comercial. Sendo que eu produzo às vezes até muito mais melhor do que o dele, com mais qualidade, mas eu não posso produzir, né? Então são coisas que tá aí nos gabinetes ainda para ser discutido, debatido, e só Deus sabe quando que isso, né? Se um dia vai... Mas enfim, nós não focamos muito nessa parte, né? Porque nós, assim, a gente não quer ser apenas um produtor igual qualquer um. Nós queremos ser produtor de alimento de qualidade, né? Então esse é o nosso desafio. E nós estamos trabalhando bastante com manejo de cultura, né? Porque como o convencional, ele gasta muito mais, exige muito mais produto químico do que o transgênico, né? Então no transgênico, se fizer 2 aplicações, já resolveu. No convencional, você tem que fazer 5, 6, dependendo da situação, até mais do que isso, para você conseguir, né? Então ela fica mais caro o custo e você vai contaminar muito mais ainda o solo, né? O que nós estamos fazendo isso? Hoje nós estamos trabalhando com produtos naturais, né? Hoje tem várias empresas que estão se iniciando aí com adubos voltados para produtos biológicos, um monte de coisa, série de coisas, né? Manejo de solos, e está fazendo isso para ir tentando substituir e diminuir o custo, que é muito caro, né? Você acha que a luta hoje é por liberdade, por você poder ser senhor do seu destino mesmo? Eu acredito que é bem por isso mesmo, né? Por causa que assim, o que nós não queremos? Nós não queremos depender de cestas básicas. Nós não queremos viver o assistencialismo. Nós queremos mostrar que nós somos capazes de fazer como qualquer uma pessoa faz. Tanto é que isso é prova, que o resultado está lá, né? Então, assim, quando você coloca na sua mente que você é capaz de fazer e acontece, você é visto contra a situação. Tanto é que eu estou aqui hoje dando esse depoimento, né? Por causa que o que acontece? Se doutrinaram os indígenas a seus coitadinhos. Eu participei de vários eventos, conferências nacionais aí que discutia políticas indígenas e indigenistas, mas que o índio sempre chega lá, tá com dor de cabeça, tá doente, tá sempre o coitadinho, ele nunca chega lá como um representante de verdade, não. Eu sou um cacique, eu sou representante do meu povo, e o meu propósito, o meu desejo é buscar esse meio aqui para melhorar a qualidade de vida do meu povo.
Mas não, ele sempre está ali como um coitadinho, que está passando fome, está sofrendo, não sei o quê. Isso aí, quanto mais você fala, mais atrai, mais fica naquilo ali, né? Então, assim, poucas vezes você vai ver o índio parecis lamentando em qualquer lugar. Você já tem índios formados, né? Desculpa, cortei o senhor. Sim, nós temos hoje mais de 50 pessoas formadas em área acadêmica, né, do curso superior, dentre eles advogados, engenheiro agrônomo, médicos, engenheiro agrônomo, pessoal da área da ambiental, médico odontólogo, geólogo. A gente está formando bastante, porque assim, qual que é o nosso propósito com essa receita? É dar emprego, gerar emprego para os nossos filhos ficar dentro da aldeia. Porque se eu não fizer isso, vamos supor que o governo federal dá condições para me estudar tudinho e não ter um serviço lá dentro, eu vou sair, vou embora, por causa que já tenho conhecimento. O que eu vou ficar fazendo dentro de uma aldeia ali, sendo que eu não tenho nenhuma condições econômicas de nada, e nem aproveitar o meu conhecimento ali dentro. Então eu vou embora. É o que acontece com a maior parte da população indígena. Eles formam as pessoas, mas não tem emprego, elas vão embora. Nós não, nós estamos formando e já empregando as pessoas dentro do próprio território, dentro da própria aldeia. Eu não posso deixar de ter um cacique aqui e perguntar sobre o marco temporal, né, que é um assunto que está em debate no Brasil há algum tempo. Como que o senhor vê isso e como que você explica isso para quem está assistindo a gente agora? Porque tem um monte de gente que só ouve falar. Para as pessoas entenderem o que é e qual é a visão aí do indígena em relação a isso. Bom, eu acho assim, né? O marco temporal, ela vem, a proposta é daquelas terras que já eram habitadas antes de 88, né? Que elas se tornam, mantém daquele jeito, mas os que depois, né, teria que ser revisto, alguma coisa nesse sentido, né? No meu ponto de vista, assim, o direito já conquistado, ele é inviolável, assim, vamos supor. Não se faz revisão numa área indígena que já estava ali demarcado tudo, né? As demais, elas precisam ser comprovadas realmente. Ali era o indígena que estava ali, né? Eu não sei lá, eu acho que assim, o propósito do marco temporal é diminuir com os conflitos entre comunidades, entre povos indígenas e produtores. Então, assim, eu acho que existe possibilidade de se resolver isso aí sem discutir um marco temporal. Hoje em dia, como é que nós vivemos? Se o governo me dá as condições de eu ter o mesmo que você, eu nunca vou invadir o seu quintal. Eu nunca vou precisar fazer isso. Por causa que o mesmo que eu tenho, você tem o que você tem lá, eu tenho aqui, então eu não preciso invadir. É isso que nós fazemos lá. Tudo que os nossos vizinhos têm no entorno, nós também produzimos. Então, hoje nós somos muito mais que vizinhos, somos muito mais que amigos. A gente vive em conformidade, né? Então, assim, é isso que as comunidades indígenas têm que ter. Eu vejo que tem muitos povos indígenas que têm ali seus 10 mil indígenas vivendo dentro de uma área de 1.000, 12.000 hectares. Então não se tem como uma sociedade desenvolver dentro de um pequeno espaço enjaulado. Essas coisas têm que ser analisadas, têm que ser olhadas com carinho, mas que se for demarcado, se já tiver aqueles produtores naquelas regiões que já estavam ali, que o Estado brasileiro tem que compensar eles pelo patrimônio que eles têm ali. Porque não é justo eu tirar você da sua casa e jogar a mercê da miséria. Isso é desumano. Da mesma forma, pegar o indígena também, arrancar ele daqui e jogar de qualquer jeito lá, sem dar nenhuma condições. No meu ponto de vista, vamos demarcar terras indígenas para aquelas pessoas que realmente estão precisando, mas o governo tem que ter um plano político de como que ele vai viver ali dentro. Porque é fácil você criar um território grande, mas deixar o indígena lá desassistido de tudo. Não ter uma saúde de qualidade, não ter uma educação, não ter a questão sanitária, tudo isso aí, né? Então, assim, é o que eu penso. O que eu quero para mim, para minha família, é o que eu penso que eu quero para todas as populações indígenas. Ter sua segurança de viver harmoniosamente dentro do seu território, produzindo seu próprio sustento e vivendo em paz ali, e às vezes até contribuindo economicamente com o Estado brasileiro. Cacique, são, segundo o censo, 1,7 milhões de indígenas
corresponde a 0,8% da população brasileira. Uhum. Como o senhor vê a realidade hoje do indígena no geral? Então, assim, eu faço parte de vários grupos. Hoje em dia tem o grupo do WhatsApp aí, de vários povos, né? Dentre eles nós estamos em mais de 70 povos dentro de um grupo, né? Mas tudo que a gente ouve, da maior parte deles, é que cada um quer ter a sua autonomia econômica, quer se desenvolver, não querem mais depender de assistência de ONGs de outros, né? Uhum. Assim, a vida social da população indígena, ela não teve no meu ponto de vista, ela não teve uma orientação de como seguir correto. Se tem lá os indígenas, deixa ali à vontade, pronto, aí deixa ali, não tem uma assistência correta que eu acredito que deveria ter por parte até do governo, né? A própria FUNAI, não vou dizer da instituição, mas dentro da instituição, tem pessoas que não estão pouco lixando para o indígena, não está nem aí. São poucos que realmente falam a verdade. Olha, aqui está certo e aqui está errado. São poucas pessoas que falam isso. É igual você ter um filho, ó. O que você está querendo está errado, o que você está fazendo está certo. Vamos, né? Que tivesse uma orientação correta para que essas populações, essas pessoas, elas pudessem aí, de repente, buscar um formato social de viver mais harmoniosa, né? Temos povos, tem muita gente que vai falar assim, tem povos que não querem. Não, todo mundo, todos os indígenas hoje já têm o contato com o não indígena. Todo mundo já tem o contato, a informação. Hoje a internet ela está em todos os cantos do Brasil, né? E com isso chega as informações e às vezes você não tem um ordenamento correto, essas pessoas acabam indo para um lado errado. São manejadas. São manejadas e indo para o lado errado, né? Então, até esse tempo atrás eu discuti com um amigo meu, que é um procurador federal até, onde nós estávamos criando um projeto para um outro povo próximo de nós lá, de capacitar eles, preparar eles para desenvolverem um projeto para eles. E essa pessoa me falou assim, Ronaldo, vocês estão colocando eles numa situação que vai ter uma conta mais cara a pagar lá na frente. Eu falei, doutor, eu prefiro ensinar eles a trabalharem agora, que eles não têm malícia e vício nenhum, aprender a trabalhar e buscar os seus próprios, do que depois que eles estiverem envolvidos na prostituição, na droga, em facções, em bebida e tudo isso aí é uma conta mais cara que eu não vou conseguir recuperar, né? Então, assim, né, a gente tem que começar a organizar aquelas pessoas que querem buscar as orientações. Nós recebemos muitas visitas de outros povos, né, de outros estados. Essa semana tivemos recebendo 30 lideranças do Sul, dentre eles o pessoal do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, que veio visitar nós e conhecer como que nós trabalhamos, não só a parte de plantio de produção, mas a parte social realmente, né? Como é que o povo parecista, com 3 mil pessoas aí vivendo, consegue fazer bem a distribuição de renda, consegue trabalhar. Temos uma economia bastante forte interno lá, que é entre as aldeias, entre as comunidades, né? A maior parte dos empreendedores são as mulheres, que são as empreendedoras, né? Com artesanato, com produção de frango, de uma série de coisas, de peixe, um monte de coiseira, né? Então, assim, é uma economia que gera ali dentro das próprias comunidades, das próprias famílias se fazem ali dentro, né? Então, assim, nós criamos esse sistema social, socioeconômico lá dentro, que aí os outros povos às vezes não têm, e aí tem que vir buscar e conhecer também, né? Então, para nós é muito gratificante isso aí. O governo atual tem até um Ministério dos Povos Originários aí. Uhum. Qual é a dificuldade do governo entender que vocês querem se desenvolver e não depender de assistencialismo e poderem trabalhar? Por que você acha que essa conta não fecha? Que vocês estão brigando há tanto tempo por esse direito que é de vocês? Primeiro que o governo atual ela não tem um planejamento ainda para os povos indígenas. Até hoje nós nunca vimos um projeto de vida para os povos indígenas, né? Se criou um ministério, mas um ministério sem uma bancada,
Porque para você ter um ministério, você tem que ter uma bancada que vai brigar pelo orçamento. Depois você precisa ter ali um projeto de que vai ser desenvolvido dentro desse ministério, né? Qual que são as atribuições necessárias desse ministério. E pelo que a gente vê, não temos isso aí, porque até hoje nunca tive esse acesso, contato, né? Então, assim, se está ali, esse ministério, ele está ali, eu acho que foi um pedido de uma parte da população indígena que não perceberam, não viram que talvez ele não ia ter muita força, porque ele não tem uma bancada política grande para dar sustentabilidade política para ela, né? Então, infelizmente, está aí, tá, como se diz o ditado, está patinando aí, mas não consegue desenvolver, né? E para nós isso é ruim, muito ruim, porque o que vão falar? Os índios têm um ministério aí, mas não resolve o problema deles. E a maior parte da população hoje querem o desenvolvimento e esse governo ele não está alinhado com essa parte do desenvolvimento. Ele está alinhado com a parte do assistencialismo, né? Então, sim, não tem um critério ainda, não tem nada que efetivo ainda. Mas não seria importante ouvir o maior interessado, que no caso são vocês, perguntar o que vocês querem? Não seria o mais inteligente a se fazer? Sim, a gente já teve vários nos outros governos anteriores, né, do próprio governo que está agora atual, acho que 2006, depois 10, esses aí, nós tivemos várias conferências nacionais, conferências de políticas indígenas, que o governo queria ver o indígena, né? Não, nós queremos ouvir o indígena para ver o que eles querem para a gente atender. Só que se faz as conferências, cria as propostas de lei, tudinho, e caminha. Mas no final, na época nós não tinha ninguém que fosse lá na Câmara dos Deputados lá defender aquelas propostas de lei. O governo aquele que era interessante para ele ia colocar ali, aquele que não fosse ia descartar tudo. Então praticamente era um evento quase que sem validade nenhum, né, de resultado. E aí ficou até os dias de hoje, né? Não se ouve de fato assim aquele índio lá da ponta, lá da aldeia. Aí nós temos algumas instituições que se diz nos autos representar, né? Dentre elas, hoje nós temos a APIB, né? Que é uma articulação dos povos indígenas do Brasil. Nós temos dentro da Amazônia ali, nós temos esqueci o nome daquela coisa muito grande, que eles que fazem a política indígena. Uhum. Mas às vezes eles a política não está consolidada com o que realmente a gente lá da ponta está vivenciando, né? Não tá, se discute uma situação aqui, hoje em dia o que está se discutindo muito é a questão climática, né? Esse monte de coiseira assim. O clima é importante, nós dependemos dela. O meio ambiente, nós precisamos dela. Mas também nós precisamos viver dentro dela, né? Nós precisamos saber ter os meios de vida ali dentro, né? Então, assim, não se discute uma política de fato, de verdade, que condiz com a nossa realidade. Cacique, como é que o senhor vê hoje a degradação da Terra, do planeta? Olha, eu acho assim, que acho que nós indígenas vamos ter que ensinar vocês a saber como viver, por causa que assim, tudo nessa terra aqui, ela veio para trazer uma segurança para nós, seres humanos, né? Então, assim, às vezes, em nome da economia, você atropela muitas coisas, né? E aí você acaba trazendo alguns danos. Mas não vou dizer que assim, que hoje tá tudo bem, se está falando muito das queimadas, são coisas que acontecem, acidentes. Eu acredito também que isso aí falta de um planejamento político também. Se tiver um planejamento sério, se resolve a questão das queimadas. A questão dos desmatamentos, eu acredito que já diminuiu bastante em parte, né, por causa que hoje em dia não está se mais abrindo área muito, igual nos anos 70, 60, 80 por aí, não tá, mas hoje em dia a maior parte dos produtores já estão usando aquelas áreas que era de pastagem para produzir. Hoje em dia você não precisa ter
2, 3 mil hectares para criar gado. Você, hoje, no sistema de confinamento, com 1, 2, 3 hectares, você vai criar 5, 10 mil cabeças de gado ali. Então, são estratégias que estão se fazendo e a gente vê que não está mais tendo muito essas aberturas, né? Só que, assim, acho que a gente precisa também achar os mecanismos certos de saber controlar essa questão do meio ambiente, né? Como que a gente cuida do meio ambiente e garante a segurança alimentar, né? Então são situações, né? Agora sim, o que eu falo? Nós estamos deixando os outros mandarem nós lá fora. Isso às vezes as pessoas me julgam muito, assim. Eu me considero uma pessoa patriota. Por que sou patriota? Porque eu amo a minha comunidade, eu amo meu povo, eu amo minha terra e eu defendo ela. Então, todas as pessoas que fazem isso são consideradas patriotas, somos nativos daqui, né? Mas aí, quando você não tem comando na sua casa, alguém lá de fora vai mandar. Então, assim, às vezes isso incomoda muita gente, por causa que aqui o Brasil é dos brasileiros. Quem tem que ditar as regras aqui são os brasileiros, não podemos deixar lá de fora. O que está se fazendo? Se as mesmas países que financiam a abertura de área de produção são os mesmos que financiam o meio ambiente. Então fica aquela briga, aquela coisa, né? Então, assim, às vezes a gente fica até sem saber como que nós vamos fazer, né? Mas, enfim, eu acredito que, assim, boas coisas possam ser levantado ainda, né? Quando traz esse tema aqui para discussão, as ideias vão surgindo. Nós indígenas, o que nós queremos, né? Nós queremos ter a nossa liberdade e segurança, só isso que a gente quer, né? Liberdade de viver em harmonia dentro do nosso território, com todos os nossos direitos sendo respeitados, né? De fato, hoje, quantas tribos isoladas existem no Brasil? Daquelas que não têm contato ou têm o mínimo contato com o homem branco, vamos dizer assim. Olha, eu acho que não existe mais. Nem lá em cima? Nem, assim. Não existe. Os últimos que tinha ali em Rondônia, ali na divisa, ali, tinha um grupo lá, né? Que estava lá, que até uns dias que mora debaixo do chão ali. Mas assim, eles já tiveram contato. Que as pessoas, o pessoal da FUNAI já tiveram lá com eles, já levou as ferramentas, então já tiveram contato. Só não estão vivendo já com frequência, direto, né? Mas acho que é o único grupo que está ali. Os demais, todos já estão bem relacionados, já sabem tudo, né? Estão tudo contactados, já sabem a vida do indígena, do não indígena, né? Então, a maior parte da população indígena que existe ainda já tem esse contato, né? Cacique Ronaldo, voltando para a área do agronegócios, o senhor diz que tem muitos direitos que vocês, por exemplo, não podem pedir empréstimo. Como é que vocês fazem para plantar e para vender a área comercial? Hoje nós trabalhamos num formato de contrato local, né, com empresa local, né? Nós temos empresas lá que nós fizemos um contrato de fornecimento de insumos, que eles nos financiam os insumos, nós damos o nosso produto como garantia, e quando a gente colhe, a gente vai lá e paga aquele financiamento, e o excedente, essa mesma empresa ela compra, né? E aí acerta, paga nós e pronto, né? Agora, o que ela faz com esse produto depois não sabemos, né? Que daí já é daí para lá, né? Então, assim, é a única forma que a gente achou legalmente de fazer e tá dando certo. Na tua camiseta tá escrito: paciência é tudo que eu não tenho. O que tira a paciência do cacique? Na verdade, camiseta aí. Mas acho que assim, a nossa paciência, ela tem que ser ouvida, respeitada, né? A gente temos os nossos anseios, nossos desejos, mas porém assim, que acho que os nossos governantes têm que ver esse lado assim, dizer o seguinte: olha, os indígenas estão aí, são parte da sociedade brasileira, que têm todos os seus direitos, né, a ser
preservado e conquistado também ainda, né? Então, assim, tratando de mim especificamente, né? Eu sou uma pessoa que prezo pelo valor da minha cultura. E também sempre quero estar buscando outras coisas que possam somar, contribuir, né? Para o nosso ter uma qualidade de vida saudável, né? Então, assim, às vezes a gente fica impaciente, né? Quando você cria situações, tenta buscar e quando se depende de um sistema e não vai, aí a gente fica meio que triste, que chateado, né? Nós temos hoje as políticas públicas nossas que deixam muito a desejar na questão da saúde, né? É o que mais, acho que preocupa a população indígena, as condições da saúde, a condição alimentar. Nós temos vários povos no Brasil que passam uma necessidade muito grande, né? Da questão de alimentação. Então são situações que às vezes deixam a gente bastante triste, né? Poxa vida, somos cidadãos, somos nativos daqui, mas porém nós não temos às vezes essas liberdades de estar buscando essa autonomia para a gente garantir pelo menos o básico do sustento do nosso povo. Mas o senhor tem a autonomia dentro da tribo que o senhor vive? Dentro da nossa comunidade, ali da nossa aldeia, as atribuições que nós temos, as autonomias que nós temos, a gente estamos fazendo, né? Sempre em conjunto com a participação e orientação da FUNAI, do Ministério Público, né? Dos órgãos competentes. Nós nunca busquemos fazer sozinho, né? A gente sempre teve que estar ali alicerçado corretamente, né? Então, acho que por isso que a gente tem conseguido avançar bastante. Eu vi que o senhor trouxe um violão aqui, uma viola. Eu, além de ser indígena, né? A gente sempre ouviu as músicas raízes, né? Os modos sertanejos, principalmente eu sou um admirador da dupla Cacique e Pajé, que não sei se eles são indígenas, mas defendem essa bandeira da causa indígena também, né? E sempre curtia, ouvir essas músicas, né? E passei a gostar e também praticar um pouco. E aí volta e meia que eu saio em alguns eventos, participo, eu sempre carrego. Por favor, Cacique, queremos a gente não vai perder essa oportunidade. Né? Imagina. Eu vou apresentar para vocês aqui uma música da minha autoria que eu fiz mais ou menos voltada nessa questão da independência econômica, o meu mesmo, né? A minha história, como que surgiu a questão nossa lá, né? E um amigo meu tinha feito uma revista me entrevistando, o Luciano, quero mandar um abraço para ele, que é o Luciano, da revista Fator, lá de Mato Grosso. E quando ele fez essa revista, a gente divulgou para todos os cantos. Mas eu, assim, poucas pessoas vão ler essa minha história. Mas se fizer uma música e cantar, muita gente vai ouvir, né? Por favor. Aí eu fiz o céu. Vamos lá. Com a vida que levo, suspirando liberdades, minha asa enrijeceu. Como um pássaro no ninho que percebe quando voa, fui atrás dos sonhos meus. Pelos campos desta vida, muitas sementes plantadas, pouco tempo floresceu. Cada hectare cultivado, com amor foi irrigado, olha quantos frutos deu. Hoje eu tenho a minha história registrada na memória de um Brasil trabalhador. Estava antes do progresso e também foi descoberto por herói desbravador. Hoje eu caço, planto e pesco, minha mata eu preservo, tenho aldeia e tradição. Pareci pele vermelha, sou o verde da bandeira,
guardião dessa nação. Maravilhoso. Muito lindo, que frase linda para terminar. Maravilhoso. Eu queria Obrigado. só que o senhor falasse o que é ser um gigante para o senhor. Olha, isso eu deveria saber de vocês, né? Mas assim, acho que o gigante é todo aquele que luta e vence, né? Passa por N dificuldades, por várias situações, vários desafios e consegue ter um resultado. Hoje, eu, Ronaldo Parecis, me sinto uma pessoa realizada, que para quem nos conheceu lá no nosso começo, né, e nos acompanhou, sabe da nossa história, da nossa trajetória, tudinho. E hoje que nós somos, né, somos essas pessoas, somos esse povo que é admirado por muitos e que estamos aqui, né, estamos vivos, forte, ainda resistindo, né, nesse mundo. O povo Harit Parecis, lá de 1713, quando tivemos os primeiros contatos, e hoje ainda somos os mesmos, né, com a mesma crença, com a mesma cultura, nos mesmos lugares, tendo hoje um meio econômico razoável. Então isso foi luta de muitos que me antecederam, né, garantindo o nosso território e nós garantindo a forma de viver dentro do nosso território, né. E eu acho que assim, isso nos faz tornar bastante diferente. Eu não vou dizer que é melhor que os outros, mas um pouco mais diferente do que está se acostumado a ver e falar aí da população indígena do Brasil. Só mais duas perguntas. Os índios participam da vida política do Brasil? Podem ou devem participar, na sua visão? Eu acho que como nós vivemos num país democrático, de Estado de Direito, nós devemos sim participar, por causa que nós fazemos parte da sociedade, né? Então hoje nós estamos com vários candidatos indígenas no Brasil. Eu acredito que nós vamos conseguir eleger muitos vereadores, né? Então está se despertando esse interesse. Então o propósito nosso é a gente ter uma base política agora para vereador e futuramente aumentar isso para a Câmara Estadual e quem sabe federal, né? Então a gente participar realmente das políticas, né, que são feitas no país, porque quando você não participa do debate, da discussão, alguém vai participar e vai falar por você. E nós, se nós queremos ser totalmente autônomos, nós temos que começar tudo por aí. Se discute muito em autonomia dos povos indígenas, mas ninguém até hoje não sabe qual que é essa autonomia dos povos indígenas, né? Às vezes pensa que ali só garantir a terra, ou fazer uma rocinha, isso é autonomia. Isso não é autonomia. Autonomia é quando você faz a gestão por completo, seja ela da questão econômica, a questão do território, o manejo do seu território, todos os cuidados que se precisa fazer, né? E isso você só faz participando das políticas públicas, né? E da verdadeira política, que são onde se cria as legislação que vai beneficiar um conjunto todo, né? Cacique, se de todo o teu conhecimento, vou até mais longe, se de todo o conhecimento do teu povo, que tem 1.500 anos de história, daí para mais, só no Brasil, você pudesse deixar uma única dica para quem está assistindo a gente, para essa pessoa levar para a vida inteira, aquela que seria a sua dica de ouro, qual seria a dica que você deixaria para quem está assistindo a gente agora? Acreditar no seu ideal, a sua ideia. Você acredita e nunca ser julgado como inferior, como pequeno. Julga sempre como um gigante. É isso. Muito obrigado. É isso, obrigado pela participação, Cacique. Obrigado por tanto conhecimento, por dividir essa história com a gente. Maravilha. Obrigada pela entrevista, mais uma entrevista. Eu acho que o senhor é um gigante mesmo, um indígena gigante e o verdadeiro representante do povo brasileiro. Obrigada, Cacique Ronaldo. Obrigado. Eu quero agradecer aqui alguns amigos, né, que nos proporcionaram entre eles o seu João Jesse, né, que está presto lá, que vamos torcer que ele recupere a saúde dele, o Dr. Roberto Paranhos, que está aqui junto comigo, né, o Dr. Marcelo Barizon também, que é um grande amigo meu,
Então são pessoas que estão junto comigo, que nos proporcionam isso aí e abrem essas portas através de vocês para nós, né? Então, muito Obrigada, cacique. E muito obrigado a você que está assistindo a gente até agora. Olha, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like, dá o seu dislike, seja quente, seja frio, mas não seja morno, né? Faça seu comentário. E faça seu comentário, porque a gente precisa disso para ajudar essa academia a crescer a cada dia. Então a gente volta semana que vem, Paulinha? Voltamos a semana que vem. Cacique, para terminar, a gente normalmente olha para essa câmera aqui e Sim. dá um tchauzinho pra galera e até a semana que vem. Oh, tchau! Tem aí o prêmio Gigantes do Ano, uma noite única a ser realizada em Portugal, onde os maiores nomes das mais diversas áreas dos países de língua portuguesa serão premiados e reconhecidos. E você pode se inscrever através do site www.gigantesdoano.com.br. Você é uma pessoa que faz a diferença em sua comunidade? Então temos uma oportunidade imperdível para você. O Prêmio Gigantes do Ano está com as inscrições abertas e você pode ser um dos homenageados. Isso mesmo. Os Gigantes do Ano celebra aqueles que se destacam como líderes e empresários nas mais diversas áreas. Esse é o momento de mostrar suas conquistas e crescimento e ser reconhecido internacionalmente. Seja um protagonista do seu mercado. Realizado em Portugal, esse evento exclusivo reunirá líderes e influenciadores de todo o mundo em uma noite de gala. Imagine-se cercado por gigantes em um ambiente dinâmico onde você pode expandir suas conexões. Interagir com protagonistas do mercado e poder também compartilhar suas experiências e aspirações. Além da cerimônia, os premiados terão suas histórias publicadas em um livro especial que estará disponível nas principais livrarias. E mais, os premiados serão entrevistados em um programa no canal Academia de Gigantes, onde poderão dividir sua trajetória e inspirar outras pessoas. Não perca tempo, as inscrições estão abertas e são simples. Acesse o site oficial do prêmio e inscreva-se. Este é o seu momento de brilhar. Venha fazer parte dessa celebração que une culturas e destaca as contribuições da comunidade lusófona. Torne-se um gigante do ano e mostre ao mundo o seu verdadeiro valor. Inscreva-se agora e faça a diferença. Nós, da Academia de Gigantes, estamos torcendo por você.